Bora falar agora sobre o Flamengo. O rubro-negro vai ou não vai contratar um atacante para o lugar do Pedro. Marcos Braz havia afirmado durante o fim de semana que o prazo para que o Flamengo tomasse essa decisão era terça-feira, mas uma reunião na segunda-feira, depois da apresentação do Plata, e nessa reunião que contou com homens do departamento de futebol, ficou definido que o Flamengo não vai contratar ninguém até o fim da janela. Existe a possibilidade de inscrição de atletas desempregados até 20 de setembro, embora o prazo para a Copa do Brasil tenha terminado na última segunda-feira e o prazo da Libertadores vá se encerrar na próxima sexta-feira. A avaliação do Flamengo é de que o jogador que mais agradaria entre os desempregados era o Anthony Martial, atacante francês de 28 anos de idade, ex-Manchester United. Foram dois os problemas. A questão financeira, é um cara que ganharia muito mais do que a realidade do Flamengo, e outro problema, a questão física, ele não joga desde dezembro, tem sofrido com uma série de lesões. Ou seja, você inflacionaria a folha salarial do seu clube, trazendo alguém que ganha muito mais do que os outros. E esse cara só teria condição de jogar no fim dessa temporada, e o Flamengo precisa de alguém para resolver seus problemas agora. Então, a tendência é que o Flamengo vá mesmo com o Gabigol, Bruno Henrique e Carlinhos se revezando na função do 9. Resta saber se o Gabigol assumirá o papel de destaque que ele já exerceu durante bastante tempo. Só para fechar sobre o Flamengo, De La Cruz será desfalque do jogo dessa quinta-feira contra o Bahia. Não conseguiu treinar na terça-feira, não vai haver tempo hábil para que ele esteja recuperado. Falar agora a respeito do Sérgio Ramos. Zagueiro espanhol, 38 anos de idade, defendeu durante muito tempo o Real Madrid, foi sugerido na semana passada ao Corinthians, mas não parou por aí. Representantes do atleta e intermediários procuraram outros clubes brasileiros, entre eles o Flamengo. Houve a sugestão, a pergunta se o Flamengo tinha interesse em fechar com Sérgio Ramos, mas assim como já havia acontecido no Corinthians, quando começou-se a discutir a questão financeira, o nome foi completamente descartado. Sérgio Ramos, que ganhava nos tempos de Sevilha R$1.100.000 mensais, o vínculo dele não foi prorrogado no time espanhol depois de 30 de junho, só viria ao Brasil para ganhar algo na casa dos R$3,5 milhões por mês. Tanto o Flamengo quanto o Corinthians consideraram a pedida completamente fora da realidade. Hoje, o zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro é o Davi Luiz, que ganha R$1,5 milhão por mês. Dentro do próprio Flamengo existe a convicção de que esse salário já está muito fora da realidade. Imagina pagar R$2 milhões a mais em cima desse valor para contratar o Sérgio Ramos, atleta que nos tempos de PSG chegou a ganhar perto de R$14 milhões por mês, mas aceitou uma redução drástica para jogar no Sevilha, R$1,1 milhão, e agora está desempregado. Jogador que negocia com clubes dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e também do Catar. Só para completar, vale a lembrança de que o Flamengo, apesar de precisar de um atacante, também praticamente descartou Anthony Martial por conta dessa questão financeira. O francês ex-Manchester United tem pedido mais de R$2,5 milhões para jogar no rubro-negro. A saideira sobre o Fla, BAP, um dos candidatos à presidência do rubro-negro, assegurou que tentará a contratação de Jorge Jesus, caso seja eleito presidente. A eleição está marcada para 9 de dezembro. Enfim, a Copa do Brasil de volta, hein, gente? A gente tá falando de Copa do Brasil aqui com o Vasco, pro Flamengo também. O Flamengo vai ter uma novidade em campo na partida. O Flamengo é amanhã contra o Bahia, Rodô. O Flamengo já vive o clima de decisão contra o Bahia e a expectativa do retorno de alguns jogadores. O time vem sofrendo com baixas por conta de lesões e está aproveitando a data FIFA para tentar recuperar os atletas que não se machucaram gravemente. As boas notícias são que Gabigol, Arrascaeta e Léo Pereira treinaram normalmente e já ficam como opção para Tite. O camisa 99, inclusive, tem se mostrado bem disposto, já que agora poderá ser uma das esperanças do time nessa reta final de temporada. Com as graves lesões de Pedro e Cebolinha e com Michael ainda em recuperação de lesão muscular, o jogador pode aproveitar para tentar terminar o ano com uma boa relação com o torcedor. O Bahia é um dos alvos preferenciais de Gabigol. Pelo Flamengo, o atacante tem 7 jogos diante do tricolor baiano, com 7 gols marcados, e também venceu todas as partidas que disputou. Por outro lado, De La Cruz segue fora do time. O jogador ainda não se recuperou de lesão na coxa direita e desfalca a equipe. Já os atletas que disputaram as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo já fez uma manobra. Com relação a Gerson e Fabrício Bruno, o rubro-negro fretou um avião para trazê-los mais rapidamente, com o intuito que eles estejam prontos para o jogo contra o Bahia.
Já Pulgar e Varela retornam nesta quarta, mas têm uma viagem mais distante e dependem de como vão estar fisicamente para saber se têm condições de jogo. Tite tem um dia decisivo para montar o time e ir em busca de avançar na Copa do Brasil. O Pedrosa está com o coração na mão. Perfeito. E você, Vene Casagrande, para esse jogo de Copa do Brasil? Eu tô muito tranquilo em relação a esse jogo. Olha. De verdade, assim, apesar dos desfalques, eu tô bem tranquilo. Até porque, se tratando de Flamengo, eu acho que Copa do Brasil, repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. Se for eliminado da Copa do Brasil, eu não vou ficar aqui achando nenhum absurdo. Claro, depende do contexto do jogo. Se tomar a goleada do Bahia, o torcedor não vai ficar nem um pouco feliz. Mas estamos falando de um Bahia que fez altos investimentos, que tem um bom time e também não é nenhum absurdo pensar que o Bahia pode vir aqui no Maracanã e fazer o placar positivo e passar de fase em cima do Flamengo. Mas, diante do bom VT da Alcinene Brito, eu queria dizer o seguinte, não faz o menor sentido o Flamengo forçar a barra, por exemplo, pro Varela jogar, pro Pulgar jogar. Eu acho que o Flamengo tem que pensar nos outros jogos, como vai ser com o Vasco da Gama no domingo. E, inclusive, se a gente for parar e analisar, o Vasco mesmo vai ter um dia a mais de preparação pro Clássico. Então, por que forçar a entrada de alguns jogadores que estão desgastados por conta das suas respectivas seleções? É o caso do Pulgar, por exemplo, que é um jogo extremamente importante. Na situação do Fabrício Bruno e do Gerson, não vejo nenhum problema botar os dois para jogarem. O Flamengo fretou um avião, eles já estão no Rio de Janeiro, vão participar da atividade lá no Ninho do Urubu nessa tarde, então não vejo nenhum problema. Agora, no caso dos outros jogadores também, já mencionei aqui, não tem por que forçar. Assim como De La Cruz não treinou ontem no campo, não tem por que forçar para jogar na quinta-feira. Prepara esse jogador para a partida mais importante da temporada, na minha visão, que é contra o Peñarol na próxima semana pela Libertadores da América. Então o Flamengo, apesar de muitos desfalques, ainda assim o Tite tem boas opções para montar a equipe para encarar o Bahia nessa quinta-feira, que eu repito, tem que ser a terceira prioridade na temporada. E a gente já viu por aqui, em Pedrosa, quando o Tite tinha 9 desfalques no Flamengo, talvez foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada. Talvez se o Tite entender aí que esse é um jogo que possa não ser uma prioridade como o Vene enxerga desse jeito, isso não é uma informação do Flamengo, isso é uma opinião do Vene Casagrande. Não é nem que não é prioridade. É que é o jogo menos importante dos 3 próximos jogos. Então não é a prioridade. É a prioridade. Qual é, talvez, a Libertadores? Eu não quero passar a imagem que o Flamengo, entre aspas, tem que deixar de lado a Copa do Brasil. Não é isso. Não é isso. Mas, não é botar o time sub-20, mas você por exemplo. Não é. Mas o Flamengo nem precisa. O Flamengo exatamente. tem um elenco. Esse é o ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Flamengo escolher, talvez, colocar alguns personagens que não sejam os do 1 ao 11, vamos dizer assim, o Flamengo também tem capacidade de performar muito bem. Como nós vimos, foram quantos jogos? Foram 9 jogos? 9 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 jogos no Campeonato Brasileiro que o Flamengo performou muito bem, Lucas Pedrosa. E até mesmo quando não performou bem, por exemplo, nessa partida contra o Bahia, venceu. O Flamengo tem feito isso nas competições importantes e aí vai jogar dentro do Maracanã com 1-0 no placar. Pode e deve, na minha visão, mesclar talvez o time. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo aqui uma análise racional. Se é eliminado para o Bahia no Maracanã, eu não sei se vai ser tão tranquilo assim. Você acha que não? Não mesmo. Não, Flamengo, eliminação nunca é tranquilo. Verdade. Flamengo, eliminação, depois de vencer o primeiro jogo dentro do Maracanã, diante da sua torcida, eu encaro esse jogo com a mesma importância, por exemplo, de domingo, o do Peñarol não. Aí eu entendo que o Peñarol seja o mais importante mesmo.